Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos hoje aqui com o Jorge Luiz da Silva, que é treinador de atletismo, mestre em exercício e esporte, ex-corredor de rua, treinou durante muito tempo, seja como atleta ou treinador na equipe Pé de Vento, em Petrópolis. O Jorge, ele é mestre em educação física, pós-graduado pelo Comitê Olímpico Brasileiro, treinador nível 4 da IAAF, que atualmente é a World Athletics, e tem no currículo aí vários atletas de altíssimo nível aqui do Brasil, alguns dos melhores do Brasil em corridas de fundo, como Frank Caldeira, Maria Zeferina Baldaia, Daniel Chaves, Daniel Ferreira do Nascimento. Então, acho que bastante competência aí para discutir os assuntos relacionados à corrida, treinamento, corrida de fundo, né? E a ideia com você aqui, Daniel, Jorge, é discutir a respeito da periodização dos treinos com foco em corredores de fundo, né? Primeiramente, bem-vindo e obrigado pela sua disponibilidade aqui. Doutor João, muito obrigado pelo convite, né? É um prazer enorme estar aqui com vocês e falar de corrida, né? Falar de running, ainda mais no nosso país, é muito satisfatório aqui para a gente. Quando a Ótimo. gente aborda aí a periodização, é um tema muito amplo, né? Que a gente precisa ter muita atenção para simplesmente ter uma corrida saudável, né? Que é o objetivo principal aí. Ótimo. Então, assim, para a gente começar, a periodização do treino ela se refere à manipulação de variáveis, né? Como a intensidade e o volume de treino, né? Durante um ciclo específico. Então, a gente, normalmente você programa uma competição principal e vai pensar em como vai direcionar esse treinamento ao longo desse ciclo daí, né? E o objetivo seria tanto a melhora de performance como a redução no riscos de overtraining e lesões por sobrecarga, né? Quando a gente pensa em volume de treino, é uma variável um pouco mais objetiva, né? A intensidade não. Então, assim, antes da gente discutir propriamente como que é feita essa periodização, eu queria ver com você como é que você trabalha algum desses parâmetros, né, que são usados para avaliar a intensidade do treinador. Quando você fala em intensidade, tá? Como é que você costuma referir a isso? É frequência cardíaca, velocidade, é o limiar de lactato, uso de relógios e dispositivos? Como é que você costuma trabalhar essa questão da intensidade de treino? Então, doutor João, o que acontece assim, nem todo mundo, né, que corre hoje no nosso país, né, tem um acesso, por exemplo, a um laboratório de medicina de excelência, né? Um laboratório, uma questão de avaliação, né, que todo mundo que teria que estar fazendo. Então, o primeiro passo, né, é essa anamnese inicial, que é onde a gente pode ter certos parâmetros, conforme você me perguntou aí, que é a questão para determinar a intensidade, né? Então, se a pessoa ela tem uma condição de fazer um teste de esforço, né, com avaliação de percentuais de velocidade, né, ali e tal, né, que aí existe vários protocolos para que você possa estar avaliando o atleta, né? Então, quando a gente está nessa condição, a gente consegue ter maior parâmetro aí de fidedignidade, um padrão ouro aí para poder realmente ter essa individualização. Então, partindo desse princípio, a gente poderia estar fazendo um teste incremental na esteira, né, que aí tem N testes, e a gente poderia estar pegando esse padrão ouro aí e para poder prescrever o treino. Se você não tiver esse tipo de acesso, né, hoje a gente tem diversas publicações, né, e artigos validados com testes submáximo, que também são testes que muitas das vezes a maioria dos professores, né, treinadores de assessoria, costumam estar realizando teste em parque, em pista, né? E aí tem outros tipos de testes que você pode estar, por exemplo, teste 3.000, teste 5.000, né, o teste de Cocone, são realizados em pista que a gente consegue também estar direcionando esses percentuais. Inicialmente, né, eu aprendi isso, né, e hoje eu vejo que muito se preconiza com o objetivo aí de busca de pace, melhora de resultado, né, enfim, atingir índice para maratona tal. Isso eu estou falando de atletas como nós, né, amadores,
né, que tem o objetivo de completar uma maratona ou correr uma prova final de semana, enfim. E aí, quando a gente está tratando desse público, né, eu observo que algumas questões estão sendo deixadas de lado, como, por exemplo, de a pessoa estar, por exemplo, o treinador que trabalha com determinado grupo, né, de atletas, estar ensinando ao atleta a ter essa percepção de esforço. Porque não adianta nada você determinar certos tipos de velocidade e intensidade ali para o aluno depois que você fazer o teste, e o aluno ele não ter esse autocontrole do que significa, por exemplo, determinar você vai fazer uma corrida fraca, por exemplo, no Parque do Ibirapuera, 5 quilômetros a 60%. Será que ela tem essa percepção do que é 60% do teste que ela fez? Então, o básico, né, isso que eu quero chamar a atenção, está se deixando de ser feito, porque não adianta nada a pessoa fazer um super teste, né, e não tem esse ensinamento da prescrição aí, o que significa 60%, o que significa 80%, né, da intensidade ali para determinado tipos de prescrições, de sessões de treino que você pode estar fazendo. Ótimo. Inclusive, pegando essa sua posição aí, quer dizer, existem alguns estudos que mostram que normalmente quando você fala que é para fazer um teste leve, uma corrida leve, a tendência é que a pessoa acabe indo acima daquilo que é orientado, né? E a tendência num teste mais pesado é que ela vá abaixo do orientado. Então, você ter algum parâmetro durante a corrida para saber se você está acima ou abaixo é sempre importante, né? Sim. Considerando que você tem esses testes, tudo que você tem à disposição, quando você pega esses atletas de altíssimo rendimento, teste de esforço, avalia os limiares, qual que é e aí você vai determinar as zonas de treinamento e aí usa os dispositivos aí para poder acompanhar a frequência cardíaca, tudo isso. Seria basicamente isso. Hoje a gente tem uma infinidade, né? Hoje, na época que eu era atleta ainda, um pouco ainda eu me atribuo aí como um atleta raiz, né? Então, o atleta, na minha época, não tinha um relógio inteligente, né? Como a gente tem hoje, né? Com GPS, né? Por exemplo, né? Uma marca aí famosa que é a Garmin, né? Que ela tem vários parâmetros, né? Ela consegue captar, né? E é um relógio que ele tem validação científica, né? Tal. E ele consegue captar várias informações que servem como auxílio para quem prescreve treino. Só que na minha época não tinha isso, né? Então, na época, meu treinador, né, ele ensinou uma forma simples, né? Fraco, moderado e forte. E aí, na época, né, ele passava dessa forma. Aí os anos se passaram, né? E aí a gente acesso aos artigos científicos, à literatura, né? E hoje, com acesso à informação que a gente tem hoje, né? Eu fiz o contato na época, eu ainda tive a oportunidade de conhecê-lo, que era o professor doutor Enrico Arcelli, ele italiano, né? Ele fazia parte do Comitê Olímpico Italiano, ele ficava na Itália, né? Lá no Centro do Alto Rendimento, em Fórmia, onde ele desenvolvia várias pesquisas. E aí, dentro de um trabalho que ele desenvolveu com os maratonistas, né? Os atletas de longa distância, já que ele tinha acesso à nata e também ao movimento do running na Itália, né? Ele também prestava assessoria para vários outros treinadores amadores e tal. E aí ele desenvolveu um protocolo, né? Que é engraçado que acabou validando o que meu treinador ensinava lá na época empiricamente. Então ele pegou um N absurdo na Itália durante acho que 5, 10 anos. E aí ele chegou a um modelo matemático que ele conseguiu chegar baseado nos limiares ventilatórios. E aí ele ensinou o seguinte, que corrida fraca é aquela que eu e você, por exemplo, eu vou correr com você lá no Ibirapuera, né? E aí a corrida fraca é aquela que a gente consegue correr, né, conversando. Igual a gente está aqui conversando sobre treinamento, a gente consegue conversar correndo. E aí quando você entra lá no limiar 2 ali, no limiar ventilatório 2 ali, é aquela conversa que já está um pouquinho mais embargada, né? A gente consegue falar, né? Seria a zona moderada, né?
E aí, quando a gente entra na zona severa, é aquela do desespero, né? Que você não consegue falar nada, não consegue, né, dizer nem que é só levantar o braço, acabei. Na hora que cruzar a linha, que é a parte forte. Então, existe esse registro, inclusive num livro dele, né, que ele publicou lá na Itália, e aí ele coloca justamente essas zonas, né, baseada esse tipo de fala. E aí, corroborando também, tem um treinador britânico, que é o David Sunderland. Ele foi mais além. Ele correlacionou as falas, né, igual o Enrico Arcelli, e ele também correlacionou com o limiar de lactato. Então, ele pegou outro parâmetro de carga interna e bateu justamente com 2 milimol, 3 milimol e o 4 milimol do lactato. Né? Então, é uma história aí na prática, né, dos treinadores e da fisiologia do exercício também. Ótimo. E acho que é importante discutir isso, né? Porque o treinamento ele vai te dando uma experiência, uma percepção que às vezes você consegue entender seu corpo de uma forma quase perfeita, né? Eu corri também uma época, né, e era impressionante como você pegava uma corrida e pô, você ia correr 10 quilômetros, quando virava para você falava, olha, é para correr a 3,15 por quilômetro. Você vai lá e corre a 3,16, 3,17 ou 3,14. Olha, é para correr a 3,40. Você vai correr ali muito próximo disso, né? Então, o corredor que já está, vamos dizer, há mais tempo na corrida, ele consegue ter essa noção mais clara, né? Agora, para um pessoal um pouco mais iniciante, é muito difícil os parâmetros. E aí talvez é importante ter algum recurso aí para entender, porque às vezes falar, não, pô, para mim está muito pesado. No fundo, você vai ver os parâmetros, não está tão pesado assim. A gente vê isso muito no teste de esforço, isso, né? Claro, claro. E o próprio teste de esforço, né, doutor João, ele vai lhe dando, por exemplo, parâmetros da frequência cardíaca, que são importantes, né, que você pode pegar as zonas ali fracas, né, aí representa para aquele indivíduo ali, você vai correr de 130 a 160, a frequência cardíaca, por exemplo, na zona fraca, né, ali na zona do L1, né, ali tal, inicial. E aí você pode determinar também isso. Claro que é importante também você ensinar ao atleta ter esse domínio corporal, né? Desde o início, mesmo o iniciante. Porque vai chegar um momento que na prova que ele vai precisar, né, entender o que representa, por exemplo, vamos imaginar que eu vou correr uma prova longa aí, vamos supor uma corrida de São Silvestre, né, que é uma prova tecnicamente muito difícil, né, ali, né, ela não tem momento somente plano, né, ela tem subida de descida. E aí o atleta ele tem que modular o esforço. A intensidade que eu aplico na descida, ele tem que entender que se eu descer forte demais ali, principalmente na largada, vai me comprometer outra parte da prova. Por exemplo, principalmente o final, né, da Brigadeiro. Então não é a Brigadeiro que é o terror, né, de todo mundo que corre a São Silvestre. Mas a principal parte é o Como esforço você que eu chega lá, apliquei, né? que eu apliquei no primeiro terço da prova, entendeu? Então a Certo. pessoa já contraiu um débito cardíaco muito, muito alto ali, né? Então aí a gente entra em fatores fisiológicos que vão comprometer no decorrer da prova. Então não é a Brigadeiro. E aí entra a questão que eu estou tentando passar aqui, né? O ensinar certas coisas, percepção de esforço. E hoje a psicofisiologia ela já tem estudos muito avançados que influenciam na prescrição. Então, só para você ter ideia, o afeto, né, dentro da psicologia, a psicofisiologia do exercício, ele tem relação direta para a adesão do aluno. Legal. Entendeu? Legal. Entendeu? Então, assim, coisa muito nova, assim, os estudos estão muito avançados e vai chegar o momento que, assim, você tem empatia com o seu atleta, né? Você saber ouvir, né? Como eu ativar o aluno, né? Como é que eu motivo ele a ter mais vigor físico, porque não é só chegar lá e gritar, vamos lá, fulano, ó, vamos correr, não é isso, né? Você tem que ter todo uma fala, entendeu? Porque, de repente, você pode falar de uma maneira
que vai afetar o emocional da pessoa, que vai correlacionar lá na atividade, entendeu? Sem dúvidas. Quando a gente, pô, quem dirige carro já há algum tempo, vai saber muito bem isso, né? Quer dizer, quando você dirigiu o carro há 15 anos atrás, você tinha aquele guia quatro rodas ali, que um monte de páginas para você olhar o mapa, olhava, tentava entender e mentalizava o caminho que você ia fazer, né? Atualmente você liga no Waze ali, aperta e você vai seguindo. Então tem gente que está há um ano fazendo o mesmo caminho, se tirar o Waze não consegue ir para o lugar, porque ele segue o aparelho, né? E eu falo isso por quê? Porque né, às vezes dá a impressão na medicina esportiva, no esporte, que está seguindo uma coisa meio parecida, né? Então, se fala muito dos relógios e aparelhos e todas as formas de mensurar performance, mensurar ritmo, esforço. E às vezes as pessoas ficam tão ligadas no aparelho que não conseguem entender o próprio corpo. Quer dizer, se você tirar aquele aparelho, não sabe correr, né? É bem isso. Eu vou te dar um exemplo da ciência prática. Em 2001, né, quando o Dr. Tim Noakes veio palestrar no Congresso Brasileiro de Medicina do Esporte aqui no Hotel Glória, eu era estudante ainda, né, de educação física. E aí eu fui lá com o Henrique, né, que ele lançou a Bíblia da corrida, o Lord of Running, né, que era um clássico, né, da literatura mundial. E o Dr. Tim Noakes, justamente, ele estava começando a trazer a questão da psicofisiologia, né, do exercício, hoje, né, com esse nome, mas com um estudo que ele publicou do governador central. E aí a gente, depois da palestra dele, a gente conversou com ele, e aí a gente foi perguntar aos atletas que ele trabalhava com o Haile Gebrselassie, que foi depois o recordista mundial da maratona, que é o etíope. E aí uma das perguntas que a gente fez para o Dr. Tim Noakes, como é que ele fazia para trabalhar com os atletas de performance. Aí ele estava com o relógio dele assim no pulso. Na hora do treinamento intervalado, você está com um grupo de atletas, você tira relógio de todo mundo. E aí você explica o treino. A mensagem, o que ele falou para a gente? Quando o atleta corre com o relógio, ele automaticamente, né, ele vai limitando, aí manda a mensagem lá para o sistema nervoso central, que automaticamente vai regulando, aí começa a ter a autorregulação baseado no tempo que ele está fazendo ali. Ele não sabe o limite que ele pode atingir. Quando você tira o relógio, o atleta ele perde totalmente do referencial. O referencial se torna outro, se torna interno. E aí ele consegue, de repente, um treino, por exemplo, um tiro de 1.000, que o atleta faria 3 por 1.000, ele pode correr aí 2,50, 2,49. Então ele pode ir muito mais além do que ele estava limitando ali no relógio, que aí é o ritmo autoselecionado. Eu vou selecionar o meu ritmo, o meu potencial, que a gente sabe que quando a gente chega em zona lá de perigo, o corpo, né, vai fazer alguma coisa, né? Então, para proteção e segurança nossa de vida, né? Então, foi fantástico isso, né? E aí, a partir dali, o que a gente começou? Alguns treinos, a gente começou a tirar o relógio dos atletas e foi perceptível a evolução dos atletas, tanto em repetições de 400, né, outros trabalhos de velocidade que a gente fazia. Cara, a mudança foi absurda. E essa autopercepção, né, deles foi muito bacana de ver isso na prática. Legal. E bom, essa autopercepção ela nunca vai perder a sua importância, né? Porque você pode falar qual que é o ritmo que você espera do atleta, mas o atleta não é robô, né? Tem dia que ele pode estar melhor, tem dia que ele vai estar pior, tem dia que o clima, tudo isso. Pô, tem dia que ele tá lá e fala, cara, dá pra ir mais. E tem dia que não. Se você seguir o relógio, você vai ter problema nas duas situações, né? Claro, claro, é uma noite mal dormida, né? A gente acabou de ver aí no Congresso Brasileiro de Medicina do Esporte como é que o sono é importante, né? Exato, claro. A pessoa se estressar no trabalho ou na família, né? Enfim, no ambiente que ela vive, isso aí influencia tudo na sua corrida, isso independente de nível de atleta. Isso tanto para o atleta que ama a corrida e pratica no final de semana, quanto o atleta de alto rendimento. A questão é a mesma, entendeu? E, Ótimo. e inclusive, por exemplo, quando você está se preparando para uma prova muito longa, como a maratona, esses cuidados, esses parâmetros têm que ser muito bem controlados, né?
tem que ser muito bem monitorados para que a gente possa estar atingindo o objetivo. E aí entra a questão dos dispositivos, né? Os relógios hoje, né, captam, por exemplo, variabilidade cardíaca, né? Então a gente consegue ter outras questões do sono, né? Alguns aplicativos hoje dizem para a gente se o atleta dormiu bem, se não dormiu, né? A gente tem aqueles anéis inteligentes, né? Do Oura também, do outro que tem outras aplicações que podem estar monitorando, né, parâmetros de saúde, né, fora as avaliações que é feita dentro da medicina do esporte, né? Isso, claro. É importante ter isso e saber usar os recursos, mas não é quanto mais melhor, né? Saber É, usar é importante. Não exatamente. adianta ter o relógio lá, comprar o que é melhor e não saber quando usar e como usar, né? Concordo Ainda, plenamente, concordo plenamente. ainda pensando em intensidade de treino, né, ah, era muito comum há um tempo atrás aquela ideia de que o atleta tinha que dar o máximo de si no treinamento, aquela ideia de que você tem que chegar vomitando, né? Sim, sim. Como é que você trabalha isso? É muito difícil você chegar para um atleta e falar, olha, você não precisa acabar esgotado o seu treino. Quer dizer, qual que é o limiar de fadiga que você está buscando? Isso varia também ao longo dos treinos? Quer dizer, você tem treinos com... Você fala, olha, eu quero chegar no máximo, eu quero chegar perto do máximo, eu quero chegar numa fadiga mais controlada. Então, doutor João, o que acontece? Eu trabalho, quando eu citei ali no início da nossa fala, com relação à anamnese, dentro da anamnese, eu já tenho ali um objetivo, né, que quando a pessoa me procura para treinar, independente de nível, né, a gente traça um objetivo. Então, por exemplo, se o aluno quer correr uma maratona, né, então a construção dentro da minha periodização, ela é já em cima daquilo que eu quero alcançar lá na frente. E aí as intensidades elas vão em função desse objetivo. Então, eu já trago desde o período de base, por exemplo, alguns estímulos que eu vou chegar perto lá da competição alvo, que a gente chama hoje, a literatura está trazendo muito isso, que é a questão do race pace, né, que é o ritmo de prova. Isso é muito usado na maratona, que é o ritmo de maratona, né, os treinos específicos para maratona, onde você vem trazendo desde a fundamentação, lá desde a base, né, até você atingir o objetivo que é correr a maratona. Então, claro que existe pontos da preparação que você vai correr determinados momentos em sessões de treino que você vai correr acima daquele tempo que você está objetivando para trabalhar, né, uma zona anaeróbia ali, né, aí eu estou falando de ponto de vista energético, também como você vai trabalhar abaixo daquele ritmo de prova que você está objetivando. Então, você começa a dar estímulos onde você pega ali desde limiar 1, 2 e 3, né? Você vai jogando com essa modulação. Então, hoje se fala muito em modulação, que é você, por exemplo, estender a velocidade junto com o volume. Antigamente se falava muito, aumenta volume, baixa intensidade. Aumenta a intensidade, baixa volume. Então, isso está tendo a ter uma mudança, né? Isso começou com alto rendimento, por isso que a gente tem essa mudança toda, né, do padrão de marcas, principalmente na maratona, né? A gente consegue ver muito isso, que os atletas corriam entre 2 horas e 4, 2 horas e 5, e agora a gente já pega um número maior de atletas correndo sub 2 horas e 4, né? 2 horas e 3, 2 horas e 2. Por quê? Porque o volume, né, começou a ser trabalhado de forma qualitativa, né? A qualidade está vindo, né, dentro de um processo pedagógico do treinamento para desenvolvimento disso. E isso tem uma diferenciação também. Então, os atletas resistentes, né, tem que ter um tempo maior, né? E os atletas velozes. Então, dentro do mundo da maratona, né, as provas longas, já existe essa diferenciação, isso é muito claro, né? De um grupo é mais resistente, outro grupo é mais veloz. E aí os volumes são diferentes. Então, por exemplo, um atleta maratonista que é resistente, ele corre aí 200, 220, a média, né, de volume. Já um atleta de velocidade, né, um atleta que é rápido na maratona, ele corre entre 150, 160, no máximo ali 170
quilômetros, né, que a literatura traz. Isso aí é Porque semanal. isso semanal, isso tudo Ótimo, semanal que eu estou falando. Isso eu estou ótimo. falando de atletas de altíssimo rendimento, né? Então, existe essa questão toda aí que está sendo muito bem trabalhada, entendeu? Então vamos Está lá, muito... só acho que isso é um ponto importante, né? Quer dizer, quando você fala em um atleta, então, vamos dizer, de nível olímpico, nível de primeiro nível, né? Uhum. Para maratona, você está falando aí de 160, 170 até uns 250 quilômetros por semana. E a média, eu vou botar aí 220 quilômetros por semana. Tá Né? ótimo. Dizer quando chega um atleta 250, porque ele já tem muito lastro de treino, é um atleta que já está treinando aí 8 anos, 12 anos sistematicamente, que consegue fazer um volume desse. Então, por exemplo, agora, recentemente, na Maratona de Valência, nós tivemos o Tadesse Abraham, que é um etíope naturalizado suíço. Ele correu 2:04 e alguma coisa, só que ele tem 42 anos. Então, assim, é um cara que já treina anos, né? Aí treinou no Quênia, tá lá, né? Fazendo altitude, tal, tal, tal. E aí correu Valência, né? Foi uma marca excepcional para a idade, né? E aí foi isso. Ótimo. Agora, quando você pega um corredor, vamos dizer, um atleta que você quer botar numa São Silvestre ali, que tá saindo dos 10 ou dos 20K para ir para uma maratona, dá para você estimar, você tem uma ideia de volume para essas pessoas? Então, doutor João, o que acontece? A individualização pesa muito, né, na minha concepção nesse ponto aí. Porque, por exemplo, eu tenho que avaliar, vamos pensar no atleta amador, né, não, sair do alto rendimento. Né? O atleta de alto rendimento, eu consigo trabalhar certos volumes porque depois ele vai ter tempo para descansar, dormir, recuperar, fazer o recovery bem feito, etc. Já o atleta que trabalha, né, a pessoa tem uma jornada ali, sei lá, de 8 horas de trabalho por dia, eu tenho que pensar também nessa carga, né, que ele tem também. Né? Se é casado, se não é, família, aquela coisa toda. Deslocamento de onde ele treina. Aí eu faço toda essa gestão para poder adequar, né, o volume para aquela pessoa em virtude do objetivo dela. Então, se ela vai correr uma maratona, eu falo, cara, o fulano, você vai correr uma maratona. Eu preciso que pelo menos 3 a 4 vezes na semana a gente tenha de treino. Porque fica inviável eu fazer um trabalho que eu possa estar passando segurança, por exemplo, a pessoa terminar uma prova. Entendeu? Terminar bem. Não é terminar se arrastando. Né? Igual a gente vê muito aí, que as pessoas ficam aplaudindo, motivacional, né? Você chegar se arrastando, chegar lá desmaiando. Eu não gosto de ver nenhum atleta meu, de qualquer que seja o nível, chegando nessa condição. Mesmo porque eu não gostaria de estar chegando assim. Então, assim, eu tento ofertar um trabalho que a pessoa termine bem, depois ela vai fazer o turismo dela, né, vai curtir ali com os amigos, enfim, que ela chegue bem. E aí, se a pessoa tem um objetivo ali, se ela consegue treinar mais dias na semana, e aí eu vou dimensionando. Se ela consegue treinar, por exemplo, 3 dias na semana corrida. E os outros 2 dias na semana, vamos supor que ela só tem 5 dias. Você consegue nos 2 dias fazer força, fazer um pilates, né? Ter uma bicicleta ergométrica em casa. E aí, assim, eu vou adicionando certas cargas que vão me ajudar a essa pessoa entender que a frequência de treinos é importante para ela. E aí eu já mudo o estado mental dela e ela vai... E aí, automaticamente, é impressionante. A pessoa que não gostava de acordar cedo, ela já começa a acordar às 5 horas da manhã para poder treinar e depois ir trabalhar, entendeu? Então, é muito legal. Legal. Essa individualização é importante, a gente acaba vendo muito no consultório isso, né? Pessoas que Sim. estão ainda numa fase inicial de corrida, que se inscrevem para correr a maratona da Disney. Só que nunca correu 10 quilômetros, né? Quer dizer, aí fala, bom, como é que você vai fazer até... Na verdade, eu acho que o que você disse, se a gente for resumir, olha, você precisa correr 5 quilômetros bem para ir para o 10, você precisa correr 10 bem para ir para 15, para ir para meia, para ir para maratona, Exatamente. né? E aí É um você vai processo. aprendendo a lidar com essa carga e aumentando.
E é claro, mas assim, se você for pegar num atleta de altíssimo rendimento, numa maratona, você sabe que você vai ter que chegar nesse volume de treino, ou Claro, que... claro. é verdade. O, Agora, treina, o treinador experiente, né, doutor, só para complementar, ele tem esse domínio, né? Claro que existem as recomendações, né? E eu não vou ficar aqui falando, faz isso para treinar 5 quilômetros, corre tal volume, porque é individualizado, entendeu? E aí você tem que olhar o histórico de vida pregressa desse atleta, né? Isso até dentro da medicina, né? Na hora sim. que vocês avaliam ali na anamnese. E aí eu peguei isso muito do meu treinador, que era médico, né? Do esporte, né? Era médico, era pediatra e tal. E aí a gente sempre pegava o histórico muito, né? Você mora no interior. Por quê? Porque a pessoa que mora no interior, ela consegue ter um estilo de vida diferente, andava, né? Pedalava e tal. Você jogava futebol, né? Antes de correr, então a pessoa já tem um histórico atlético. E aí isso vai somando na prescrição. Então, é importante você fazer uma avaliação bem feita, né? Questão do parâmetro de saúde. De repente a pessoa tem uma anemia, né? Aí quando ela vai fazer a avaliação com vocês, né? Principalmente as mulheres que têm alto índice de quase 100% de anemia, né? Principalmente a corredora de longa distância, isso tudo tem que ser avaliado para na hora de você for prescrever, né? E aí, de repente, a pessoa começa a treinar, ela está com anemia, por exemplo, né? E isso é importante na hora da prescrição. Você junta tudo para poder você prescrever. E quando eu inicio a prescrição com o atleta iniciante, vamos supor que é um iniciante mesmo, eu começo a prescrever por tempo. Eu não já boto de cara, eu vou correr tantos quilômetros, vai fazer tantos quilômetros, vai fazer isso. Não, eu boto por tempo. E aí ela vai começando a entender, vamos fazer 20 minutinhos, caminha, corre, né, em alguns casos. E aí você vai construindo o lastro na pessoa até chegar o momento que eu vou falar assim, pô, essa pessoa já consegue correr 5 quilômetros lá no Ibirapuera. Ela já consegue fazer 3 quilômetros correndo e caminhando. E aí eu já vou começando a criar o registro de volume daquela pessoa. Até eu chegar assim, pô, essa pessoa aqui já consegue correr um 10, né? E aí a gente vai seguindo a pedagogia da prescrição, né? Ótimo. Só para a gente entender ainda de volume, o atleta de 10 quilômetros, por exemplo, atleta de elite, estou falando atleta de nível Troféu Brasil, vamos dizer assim. Uhum. Ah, você tem uma estimativa de volume? Só para a gente poder entender essa diferença quando você pega Então, um atleta, por exemplo, um corredor de Troféu Brasil, né, que vai correr provas de 5 mil, 10 mil, ele chega a correr aí 150, 160 quilômetros, né? Quer dizer, No diminui em momento. relação à maratona, mas não é uma redução tão drástica assim. Não, não. Um volume. Claro que a sessão de treino é que vai diferenciar, né? Porque você começa a trabalhar com treinos muito láticos, né? Porque ele é uma prova mais rápida, né? O tipo de fibra, a exigência a nível de fibra é muito maior, né? Dessas fibras rápidas. E aí a gente está falando de atletas que correm abaixo de 30 minutos no 10 mil, né? A nível Brasil, né? Sim, 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 sem 28 dúvida. alto, né? 30 no 10 mil. Mas o que eu quero chegar Então, nisso é que quando você fala que um maratonista vai correr 170, 200 quilômetros e um corredor de 10 mil, 5 mil vai correr 150, 140, não é uma diferença tão grande. Então, não, não é, certamente não é, não é. o grande volume de treino não é o treino de alta intensidade, é um treino Não, de não. rodagem, né? Aí a metodologia para a prova ela é diferente, né? Então, eu tenho certa, por exemplo, para maratona, para um corredor de 10 mil, eu faço aí pelo menos na semana de 3 a 4 treinos de qualidade na semana, né? E aí você vai dando os estímulos ali. Já para maratona, no máximo ali 3, 2, dependendo do momento que o atleta tem, né? E aí Ó, você tem os longos, né, que você tem que fazer, que é uma carga muito grande. Você trabalha com os volumes, né? Você trabalha com outras questões ali para que ele possa estar se desenvolvendo. ótimo. Bom, acho que para você pensar nesse volume, acho que principalmente para quem corre 10, 15 quilômetros, que é a maioria dos corredores, vamos dizer, dos corredores que eu estou falando que querem desempenho, mas não são atletas, né?
Sim. É importante dizer que os volumes costumam ser altos, né? Quer dizer, para essas provas você É, precisa ter rodagem, você precisa ter volume, e claro que tem que ter o treino específico, né? isso. Isso que eu estou falando para você, principalmente na base, né? Então, eu estou falando de toda a periodização. Claro que a gente tem ali a base, né? A base um, base 2, né? O período semi-competitivo, né? Aí a gente tem ali o período pré-competitivo e competitivo. Então, lá no período competitivo, então, se o atleta inicia a base dele ali com 150, 160, por exemplo, em janeiro e fevereiro, e aí quando ele chega lá no meio do ano, que é o troféu, ele está ali fazendo entre 100 e 120 quilômetros. Tá, eu acho que é nisso Então, que eu vou querer chegar ao próximo passo, quer dizer, então é como montar o isso, treino, né? Como montar essa periodização. isso. Então a primeira etapa, quer dizer, agora o que a gente discutiu até aqui é os princípios gerais que vão guiar a periodização, né? Agora, na periodização mesmo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar quais são as competições principais, né? Você costuma fazer isso junto com o atleta, por exemplo, o maratonista. Você costuma falar, olha, vamos correr 2 maratonas no ano, vamos focar nisso principal. O que, que você bota como objetivo principal normalmente? Então, meu 2025 já começou, né? Porque esse trabalho todo aí já foi feito, né? Eu monto o calendário, isso com todos os níveis, né, dos meus atletas, tanto aqueles que correm para a saúde, quanto os de alto rendimento, né? Eu monto aqui, né, o calendário de cada um deles e aonde eles estão objetivando lá, né, seja correr a maratona em 3 horas e meia ou 4 horas, o outro lá que quer correr, melhorar a marca deles, chegar a fazer um 12:20 na maratona, enfim, qualquer nível. E aí eu faço esse levantamento, claro que a participação do atleta é sempre, né? Eu nunca faço nada sozinho da minha cabeça. O atleta ele tem que participar do processo, mesmo porque, assim, 50% é meu trabalho, 50% é do atleta. Mas no final, o protagonista principal é o atleta, né? De todo que a gente desempenha. Então, o atleta ele tem que estar sabendo de tudo que está acontecendo com ele. Até quando eu converso, né, com o Dr. Naum, né, que é o que me dá o suporte, e você também, né, agora, né, eu sempre vou compartilhar questões médicas com vocês, né, aí eu tenho a nutricionista lá que é do Atleta X, né, eu tenho que conversar com ela. Então, o calendário, esse planejamento, ele também tem que ser compartilhado com os outros profissionais, porque o planejamento alimentar vai ser um suporte que eu vou precisar quando eu for prescrever, por exemplo, um treino de maratona, né? A dieta dele tem que ser planejada desde a base até chegar na competição alvo dele. Então, isso tem que ser bem planejado antes, né? E investido um tempinho ali para poder justamente você ter ali a competição principal e também você saber das competições secundárias, porque elas vão servir também de preparação para ritmo de prova na construção dentro da periodização, né, para atingir o objetivo. Legal. E acho que quando você fala em principal e secundário, normalmente quando você está falando no atleta de elite, você vai pegar o principal e a secundária você vai fazer com base no que você está pensando de treinamento na principal, né? Então, por exemplo, você não vai fazer uma prova de maratona ah, quando está numa preparação para uma prova de 10K eventualmente, mas você pode fazer uma de Claro, 10K claro. na de quer dizer, eu vou falar qual que é a prova que vai se caber melhor ali como secundária e buscar uma prova adequada naquilo, né? Então, Não, eu acho perfeito, que perfeito. tem essa posição da pessoa, mas o treinador ele pode ajudar nesse sentido de falar, olha, aqui cabe, nesse mês cabe melhor uma prova de 10, nesse cabe melhor uma de 20, né? Sim, né, e aí existe essa programação, porque o que cabe melhor, por exemplo, uma prova de maratona, uma meia maratona, que ela, né, é uma prova referencial para que você possa estar ajustando, né, ritmo de prova, por exemplo, para maratona. Mas aí eu pergunto, né? A gente tem que fazer essa pergunta: em que momento? Será que de repente em janeiro, né? A gente vai iniciar agora a base aí, todo mundo, né? Muita gente está iniciando a base em janeiro, em todos os níveis, né? De atleta. Será que em janeiro eu já tem que fazer uma meia maratona? Já que eu estou vindo de um ano, eu estou período de transição, estou vindo de festa, de final de ano. Será que em janeiro eu já tem que estar fazendo uma meia? Será que eu já tive tempo realmente nesse final de ano de recuperar, fazer a minha base
para janeiro logo correr uma meia logo de cara? Então, assim, será que não é melhor, de repente, eu fazer uma prova menor, né? Para poder eu estar ali, né? Não perder tanto o ritmo de prova, estar ali com o pessoal, estar sentindo ali o ambiente de prova, e aí você vir numa progressão. Então, são perguntas que o treinador também tem que se fazer e também conversar com o seu atleta e discutir isso para que tenha tomada de decisão, entendeu? Ótimo. Bom, aí o atleta pegou e colocou ele como um próximo grande objetivo correr a Maratona de São Paulo, por exemplo. Tá? Aí você vai dividir o treinamento dele, normalmente se divide em macro, meso e microciclo, seria isso? Sim, sim. Tá. Geralmente hoje a gente acaba tendo, né, hoje está sendo discutido muito a questão da distribuição da intensidade, né, dentro dos momentos, né? Tem ali o 3-1, 4-1, 5-1, né, que aí você faz a sobrecarga e depois da semana de descarga. Então, a gente tem aí muito falando da questão do treinamento polarizado, né, o piramidal, né, o misto, né, que você pega, o que seria o polarizado? Você está fazendo ali 80% em trabalhos aeróbios e 20% em trabalhos mais anaeróbios, né, enfim, para polimento. Então, existem essas outras variações que você vai estar colocando dentro da periodização. Claro que o modelo clássico, né, da periodização ali, né, de respeitando as fases no geral, né, o período especial e o competitivo, elas sempre vão existir, né? E você tem que ter esse conhecimento, porque pode chegar um aluno que ele já treina há muito tempo, ele já tem várias vivências com outros treinadores e ele não precisa, por exemplo, ter tanto volume, tanta construção no período geral. E aí, como eu vou seguir com esse atleta, né? Então, eu tenho que ter todo esse domínio, aí para que eu possa estar prescrevendo o treino, né? Ótimo. Bom, quando a gente pensa então nesse grande ciclo, num macro ciclo, ele tem um tempo ideal, vamos dizer. Você fala, olha, eu tô com um atleta para fazer uma prova, quanto tempo que você vai montar aquele ciclo para aquela prova? Você pode falar, olha, num grande ciclo de um ano ou de 6 meses? Então, quando a gente pega aqui um atleta que ele tem uma certa vivência, né? A gente conseguiu já identificar isso na anamnese dele, ele já tem uma experiência, né, em prova, você consegue tá fazendo uma programação mais tranquila, né, respeitando aí os períodos aí. Então, em média, que eu faço de programação para a maratona, que ele corra aí em torno de, pelo menos, 3 meses antes da prova, né? Que ele faça, né, a preparação. Claro que já existe uma conexão, né, de outros trabalhos para que você possa estar desenvolvendo, por exemplo, o trabalho para a maratona, né? Ótimo. E, bom, esse ciclo de preparação normalmente vai envolver um período inicial que foca em resistência ou no anaeróbio, a base, né? Depois um trabalho mais de intensidade, uma fase pré-competitiva e depois uma fase de recuperação, né? Sim. Aonde que está a base, o foco disso? Quer dizer, como é que você tem porquê de dividir esses treinos nesses períodos? Quer dizer, olha, por que não foca tanto numa intensidade logo no começo, foca mais em volume? Ou por que a intensidade precisa ser dada próxima de uma competição? Então, João, o que acontece? Quando a gente tem essa questão do, dessa divisão, né, que é preconizada aí pela literatura, né, o que a gente aprendeu foi por questões de a gente ter esse desenvolvimento. Porque você tem que fazer como o próprio nome diz, né, eu tenho que ter a base para poder tá desenvolvendo com os alunos. E ali você começa a ter componentes, né, desenvolvimento aeróbio, né, você começa a produzir, né,
trabalhos de força em circuito, né? Você começa a trabalhar certas coisas que nesse período você pode estar trabalhando, né? Então, circuitos, por exemplo, modificados, circuito de corrida, conectados com a força, com trabalhos funcionais. Então, é um momento de estruturação, de preparação muscular, para que você não tenha problemas no futuro com lesões, né? Até para você prevenir lesões, né? Então, essa base ela é para isso. E aí, o que acontece? Quando você planeja a base, né, você tem que conectar com as outras fases da preparação em função do objetivo que você quer alcançar. Então, tudo que você planeja para ser executado na base, ele tem que ter uma sequência pedagógica, né, e fazer sentido com o que você está objetivando. Então, desenvolvimento, por exemplo, treinos de força, né? Então, a gente pode estar desenvolvendo forças dentro da academia, né? A gente pode estar fazendo desenvolvendo força natural, né? Para a corrida, né? Que eu estou falando isso, você ir para o parque, você fazer trabalhos de rampa, trabalhos de ir para a estrada de chão lá no interior, subida e descida, ou se você mora em cidade que tem aclive e declive, você fazer tudo nesse período. E aí, dentro da periodização, você vai modificando os meios e métodos de treinamento de acordo com as fases, para poder você chegar lá no seu objetivo final. Ótimo. Ah, quando você pega um atleta de elite, existem alguns estudos que mostram que eles são mais sensíveis a esse treino de aeróbico, treino de volume, né? Mais do que os treinos de intensidade. E, vamos dizer, ele consegue trabalhar em intensidade num período mais curto, né? Ele está preparado para fazer isso num período mais curto. E alguns estudos que mostram que atletas de menor rendimento tendem a ser, eles têm menos experiência, então o resultado dele acaba sendo mais influenciado por treinos de mais intensidade. Isso é válido? Você usa isso para prescrever o treinamento? Então, dependendo do nível do atleta, né, e o tempo que ele já treina comigo, né, por exemplo, os atletas que iniciam, na base eu não começo a trazer muito isso, né, mas aqueles que já estão mais tempo treinando comigo, né, enfim, eu na base eu começo a trazer estímulos também de alta intensidade, claro, com uma certa dosagem. Então, por exemplo, né, você pode botar repetições de 100 metros, né, de 80, 60, dentro do bloco de aquecimento ali para construir um determinado tipo de trabalho que você queira fazer. Então, por exemplo, eu posso conjugar esse tipo de trabalho no aquecimento, né, usando como uma preparação para desenvolvimento, por exemplo, de força. Né? Então, tem uma sequência pedagógica que você faz, e aí você ativa, né? E aí você está dando pequenos estímulos ali para o atleta para que ele possa estar trabalhando também um pouquinho alta intensidade. E aí, em virtude do que você vai desenrolando com a preparação, né, você vai trazendo esses estímulos, né, para dentro dos ciclos, né? E aí também difere o tipo de prova. Então, se eu estou trabalhando provas de muita potência, por exemplo, 800 metros, né, o 1.500, o próprio 5.000, né, você começa a trazer isso mais na base, né? Então, começa a trazer trabalhos de circuito conjugados com trabalho, né, de repetições, começa a trazer outros tipos de treino, por exemplo, tempo run, né, que é um outro método de treino, né? Você começa a trazer certos tipos de treino, fartlek, você pode também estar construindo lá na base, e aí você está trazendo estímulos para dentro do treino. E aí vai depender do tipo de prova que você tá treinando, né? Então, cada um no seu cada um, né? Cada um na sua prescrição, né? Não existe uma receita pronta para todo mundo, né? Se fosse assim, todo mundo dominava, né, o treinamento, né? Então, Não, sem isso. dúvidas. Ah, aí você pensando no treino semanal, na programação semanal, que às vezes a gente chama aí do microciclo, né? Ela vai diferenciar também de acordo com a época que você está treinando, mas já é importante que você vai variar o treino nesse período. Então não é que você vai fazer o mesmo treino
ao longo de um período de base, depois o mesmo treino num período de intensidade, né? Você tem, num período de base, você vai fazer um treino mais longo, treinos mais intervalados, tudo isso, né? Como é que você constrói? No treinamento de base, aquela pessoa que está começando a temporada, ao longo de uma semana, assim, mais ou menos como exemplo, como é que você estruturaria o treino dele? Então, João, doutor João, vai depender muito do histórico dela, né? Então, tradicionalmente, né, eu começo dentro da semana, por exemplo, vamos pensar um corredor que vai correr provas de até 15 quilômetros, né? Vamos supor que esse atleta treine aí 5, né, 6 vezes na semana. Eu começo a trazer rodagens, né, médias, né, iniciais ali, por exemplo, 8, 10 quilômetros, né? E aí eu vou começar a trazer percursos também para uma rodagem um pouquinho maior, né, de 15 quilômetros, 12 quilômetros, de percurso sobe e desce. Né? Eu começo a trazer alguns treinos progressivos também eu posso estar trazendo. Os circuitos, eu gosto muito, né, de estar trazendo um modelinho de circuito training, que aí dependendo da região onde a pessoa treina. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem a orla, né? Então você consegue fazer, por exemplo, modelos de circuito na praia, né? Então, que aí você tem o efeito natural ali da areia, de você também estar desenvolvendo força geral. E aí você vai usando os meios naturais. Aí se você não tem isso, eu estou em São Paulo, no Parque do Ibirapuera, então vai lá e faz o circuitinho no parque. Né? Então aí você bota lá modelos de circuito, né? A gente tem N circuitos aí, né, que a gente pode estar aplicando, e aí você coloca lá 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Então, o que é recomendado? Você começar ali 2 vezes na semana. Então, essa pessoa já pode ali intercalar modelinho de circuito. Ela não consegue fazer circuito, consegue fazer academia, né? Então, ela vai lá, monta uma sériezinha de 8 a 12 exercícios, vai na academia, né? Faz ali 2 vezes na semana, começa a estruturar. Eu não gosto de fazer força, né? Eu gosto de fazer a força no Pilates. Então, começa lá a fazer o Pilates 2 vezes na semana. Então, e aí, eu não gosto nem do Pilates nem de ir lá para o maquinário. Eu gosto de fazer uma aula de step. Então, faça a aula de step, né? Vai lá, faz o step. É usar um pouco a individualidade aí de cada pessoa, dos É, objetivos, do e que a tem à disposição, a criatividade. criatividade, sem dúvidas, E né? a criatividade. E a mesma pessoa que gosta de pedalar, né? Eu tenho N situações assim. Né? A pessoa, ela gosta do ciclismo, aí eu falei, então tá bom. Então você vai pedalar 2, 3 vezes na semana, vai pedalar 50, quase 100 quilômetros. Aí ela vai e pedala lá, né? E com percurso de subida e descida, variação, enfim. Como um E aí treinamento de base, isso vai é, ajudar. como treinamento de base. Vai fazer natação, né? Vai jogar basquete. Só o futebol que não, né? Porque o futebol já é mais o risco da pessoa se lesionar. Mas ali você pode estar fazendo esses tipos de atividade complementares ali também, entendeu? Ótimo. Bom, aí a gente passa para uma fase de mais intensidade, né? Essa fase de intensidade você começa mais ou menos quanto tempo antes de uma competição principal? Então, doutor, eu começo a utilizar quando eu entro ali no final da base 2, né? Porque eu uso a base, né, e a base 2, né? Que é a base 1, base 2. No finalzinho geralmente isso dura aí mais ou menos em torno de, né, a base 1 aí uma de 6 a 8 semanas, a base 2 era um pouco maior, né? Dependendo do objetivo, ela pode durar ali de 8 a 12 semanas. Claro que na base 12 eu começo a trazer alguns tipos de treino, por exemplo, igual o fartlek, né, que já começa a trabalhar, né, diversos tipos de limiares, né, que eu começo a trabalhar ali limiar 1, limiar 2 e o 3. Só nessa condição o atleta ele já tem condição de chegar e participar de competições, né? E os próprios trabalhos de potência, que você começa a desenvolver também os trabalhos de rampa, né, que já começa a recrutar muita fibra rápida, né, e começa a trabalhar em um pouco da intensidade aí também, já dá condição do atleta chegar e fazer alguma coisa. Então, geralmente, depois dessa base 2, eu começo já a fazer a conexão, né? E aí é a questão do fazer sentido, né?
do que você construiu na base para conectar quando você entrar, né, a começar a trazer os trabalhos de pista, né, outros tipos de trabalho que realmente você trabalhar em alta intensidade. Então, tudo tem que fazer sentido e se conectar em prol do objetivo que você está querendo alcançar. Legal. Bom, e aí vamos pensar então agora nesse treino semanal. A gente você mostrou como é que ele era na base. O que vai mudar desse período de base na semana para um período já de intensidade? Então, e aí assim, quando a gente entra lá no treino de intensidade propriamente dita, né? Então você pode trabalhar aí repetições, né? Ou treinos intervalados, né? Com os treinos tradicionais, repetições, por exemplo, de 300, né? 200, né? 200, 300, 400. E aí, de forma sequencial, dependendo da prova, né? Você pode, por exemplo, um corredor de 10 mil, você pode chegar aí a fazer, por exemplo, 16 de 300, né? 20 de 300, né? Com pausa, aí vai depender do objetivo, né? Novamente, né? Que o treinador e a metodologia que o treinador usa, né? De utilizar pausa ativa ou passiva, né? O que seria isso? Você botar lá, em vez de o atleta ficar lá 1 minuto parado, né? Ele vai fazer uma pausa ativa de, sei lá, 100, 200 metros trotando, né? Então, depende do que você tá querendo com aquele tipo de treino. E aí, quando você entra na parte competitiva, essa sequência ela pode ser fracionada, né? Então, você pode tornar esse volume construído, né, de intensidade, né, em forma fracionada para polir mais ainda o trabalho. Então, é tudo conectado, né? Mas basicamente você começa a ter treinos mais de tiros, né? Um volume maior de treinos de tiros e você vai continuar fazendo os treinos longos nesse período ou não? Isso é só na base? Não, então, aí vai depender do tipo da prova, né? Então, por exemplo, maratona é óbvio que vai ter que ser feito, né? Já existe uma progressão. Para os corredores de 10 mil, né, e até meia maratona, aí você começa a trazer um pouco mais de qualidade. Em alguns casos, você tem que reduzir o volume, né, dos longos, outros não, você mantém, né, ali, conforme a modulação que você adotar para aquele tipo de atleta, né, aí entra a individualização. Então, vai ter os atletas resistentes e os atletas velozes. Aí tem outro parâmetro também que você tem que observar, a gente tem que observar, que são atletas que têm a tendência a se machucar. Né? Então, é aquele atleta, é outro grupo de atletas que você tem que ter esse domínio com determinados tipos de treino, né? Esse atleta aqui consegue até X semanas treinar em intensidade. E aí você tem que dar, né, um micro ali, ou 2 micros, né, de recuperação. Então, é a modulação. Então, você também tem que ter esse domínio, né, para prescrever o treino, porque não é só o que está no planejamento. Às vezes, você vai ter que fazer o ajuste para que você possa estar alcançando o objetivo lá na frente. Então, por exemplo, eu já tive casos de uma atleta do sexo feminino, né, que eu tive que dar 2 semanas de total off para ela. Zerar. Ela não fazia nada de treino. Porque ela tinha uma... Isso é um ponto que eu vou querer chegar com você daqui a pouco. Eu já até preparado para isso, né? Só antes disso, eu só queria entender um pouquinho. Bom, aí já deu essa intensidade maior. O período de maior intensidade é um período de maior risco para lesões. A gente, como ortopedista, acaba recebendo muito isso no consultório. Depois eu vou até discutir um pouco o que fazer nessas situações, né? Porque começa a dar, é um período que gera mais estresse, gera mais overtraining, e quem já tem algum problema de base vai sentir mais, né? E aí chega naquela fase que já é próximo da competição. Quando é que você começa a tirar o pé? Quando é que você começa aquele treino já pré-competitivo? Então, existe até umas publicações, né? Quem começou com isso um pouco na década de 90 foi o Dr. Joy Vision, né, que é um médico americano, e ele atuava muito dentro do cross country nos Estados Unidos, né? Ele foi durante 30 anos, né, mais de 30 anos campeão da NCAA, né? E treinou atletas olímpicos também. Ele atuava, né, também como treinador nos Estados Unidos, que a política lá é outra, né? O médico ele pode também tá atuando também como treinador. E aí o que acontece? O Dr. Joy Vigil, ele tem livro publicado, enfim, é uma lenda lá, e ele começou a falar sobre o tapering, né? Tapering, né, que é a redução
das semanas em virtude, né, do objetivo ali. Aí você aumenta ali a intensidade. Então, para cada tipo de prova, você tem um tapering, né, um período de tapering ideal. Então, falando da maratona, então, em média, né, de 2 a 3 semanas antes da prova, você já pode começar a pensar, né, em que reduzir isso, né? Então, geralmente é 40, né, 40%, né, às vezes 50%, 60%, o volume você vai ter que começar a reduzir. Então, isso vai depender do tipo de atleta. Então, eu já tive atletas, por exemplo, na minha vivência, que eu tinha que fazer longo até a penúltima semana. Já outros atletas já tinham que tirar 3 semanas antes, outros já tinham que tirar, né, baixar muito a carga 2 semanas antes. Então, vai depender do teu grupo que você tem na mão. E aí você conseguir individualizar isso. Claro que existe a literatura, né? Tem o Mujica aí também, que é uma literatura bacana, que ele fala muito sobre tapering, tem muito livro publicado, e que é um pesquisador espanhol, e ele fala também dessa questão da redução da carga e do tapering. Mas, em média, né, quando a gente trata de maratona, né, de 2 a 3 semanas. Aí, quando você vai para meia, né, pode ser 2 semanas, 1 semana, e as provas menores, né, cair 10, né, 5, né, 1 semana antes ali, na minha vivência aí, já é o suficiente. E aí corrobora também com o que a literatura traz. Claro, né, novamente, isso é uma coisa que está na literatura, mas você também tem que perceber com o grupo que você está na mão. Então, eu estou falando aqui que, por exemplo, 1 semana já é suficiente para correr um 10. Mas, de repente, vai ter um atleta que ele vai necessitar 2 semanas, né? 3 semanas. Né? Aí você tem que ter essa criatividade e esse conhecimento de estar observando, né, o aluno. E ver Né? como é que ele está respondendo aos treinos também, sem dúvida. Claro. Tá, eu acho que deu para entender bem até aqui, então, essa periodização, como é que ela é feita, né? Óbvio que às vezes as pessoas querem uma receita, isso aí não vai sair, porque tem que ir sentindo o atleta no dia a dia, tem que sentir a experiência prévia dele, a prova, os objetivos, a experiência, enfim, tudo isso, né? Agora, eu queria entender algumas coisas que podem eventualmente estar levando a modificações nisso, né? Ah, primeira coisa, focando um pouco mais na área médica, a gente volta e meia recebe esses pacientes que já estão naquele ciclo de mais intensidade, começam a dar intensidade no treino e que começam a ter sintomas de overtraining ou aquele paciente que já tem uma tendinopatia, que tem uma tendinite de Aquiles, uma tendinite patelar e começa a ter dor, né? E aí você tem que reduzir o treino, tá? Ah, como é que a gente pode trabalhar nisso? Porque muitas vezes ele ficou ali 2 semanas, 3 semanas que ele perdeu nesse treino de mais intensidade. Ele já está chegando ali agora 3 semanas antes de uma prova principal. E ele está liberado para voltar a aumentar a carga de treino. Quer dizer, como é que você trabalha esses pacientes que eventualmente têm lesões ou que têm problemas aí por sobrecarga? Então, doutor João, o que acontece? Eu tenho uma coisa comigo, né? Isso foi em virtude do Henrique, né? Porque como eu trabalhei muitos anos com ele, né? Fui atleta dele, então eu via isso muito presente quando ele prescrevia o treino, né? E tratava, né, de todos nós lá, que é a questão da saúde. Hoje, isso é muito claro para mim, porque eu vejo, né, eu posso estar pensando de forma errada, mas é o que eu acredito, é o que funciona para mim, porque se você não tiver o atleta saudável, com saúde, ele não consegue performar. Isso qualquer nível, né? Tanto, né, o que quer completar uma prova, quanto o que do alto rendimento. E aí, quando você se trata do alto rendimento, a gente está tratando do alto rendimento, como é que você vai exaurir, né, determinados, né, treinos, né, exigir do atleta se ele não estiver saudável? Por exemplo, se ele tiver com anemia, né? Então, o atleta está reclamando ali de cansaço, mas aí você não está nem aí se ele está anêmico, não está, o treinador não está nem aí, não faz uma avaliação, um hemograma básico ali para saber se ele está realmente anêmico ou não.
Então, eu tenho esses cuidados, né? Quando eu observo que um atleta não está começando a render, ou eu já ligo a minha sirene aqui, né? Meu alerta, opa, vamos investigar. E aí eu falo com o médico, né? Os médicos, né? Principalmente o Naum, né? Que eu tenho um contato maior, né? E agora com você, que são os médicos que são meus parceiros, né? Que, né, a gente está aí para somar. E aí o Naum falou, opa, vamos rodar um hemograma aí. É isso aí. Aí ele corrobora comigo, aí se o atleta tem um plano de saúde ou não, a gente vê. E aí, geralmente, o atleta é batata, né? O atleta está com anemia, né? Alguma situação assim. Então, é corriqueiro isso para mim. E aí, quando se trata de lesão, eu já ensino os atletas. Então, assim, começou a ter cansaço em virtude do treino da semana, se você tem, eu te dou a carta, uma carta, né, na manga, carta coringa, né, diz assim, você pode tirar, por exemplo, se o atleta treinando 2 períodos, período da tarde você se dá folga, só me avisa depois. Avisa, ó, professor, porra, eu estava sentindo cansaço do treino, em virtude do treino da manhã, e eu me dei a folga de tarde. São atletas que já treinam muito tempo comigo, né? Então eu tenho essa confiança, essa relação que eu procuro estar ensinando, estar construindo, que é a questão da percepção, né? De você também estar escutando, ouvindo o seu corpo, que ele precisa de descanso. E aí o atleta me avisa, e aí a gente conversa, tal, beleza, esse é o primeiro ajuste. E aí quando o atleta começa, ele vai para um treino X lá, eu também já aviso ele. Você está lá no meio do treino, está fazendo uma rodagem lá, um longão, lá 24 quilômetros lá na estrada de chão X. Aí você pisou num buraco, né? Teve uma pequena entorse ali, pô, você viu que torceu e deu um sinal ali que não tá legal. Para. Na hora. Parou o treino. E aí volta andando para casa. Por quê? Porque aquilo ali pode se agravar, né? Isso eu ensino para os meus atletas, todos os atletas. Todos. E aí ele relata para mim, e aí eu já, faz o gelo, né? A maioria dos casos ali imediato, bota o pano ali num panozinho ali na pele, né, tal, começa a fazer um gelo, aí eu já aviso o Naum, aconteceu isso aí o Naum já me orienta, a gente já tem de tanto se falar, vamos observar as primeiras 24 horas, né, se vai dar um inchaço, se não vai, tal. E aí, se for o caso, a gente roda ressonância depois, mas eu já interrompo. E aí a gente já eu começo a ter essa orientação do médico com quem eu trabalho. E aí, em virtude do papo que eu tenho com o Naum, para a gente tomar a decisão melhor, né? Então, vamos supor uma canelite, né? Um atleta que começou a desenvolver a canelite, um atleta iniciante, um jovem atleta, por exemplo. Ele começou a ter uma canelite ali, em virtude do impacto, né? Do volume ali e tal, que ele treina. E aí a gente toma a decisão, por exemplo, vamos fazer o Deep Water Running, né? A corrida dentro d'água. Então o atleta, e aí são estratégias que a gente usa, né? Que eu uso. E aí, né? Eu relato para o Naum falou, não, beleza, pode fazer. Aí, né? A gente fecha isso junto, aí tomada a decisão, passo para o atleta, ele vai fazer corrida dentro d'água. Ele não toca no solo, ele fica totalmente submerso. E aí eu vou determinando, prescrevendo treino por tempo, né? E tal. E assim a gente vai usando essas estratégias. Aí caso, tipo, dá para fazer bicicleta, né? E aí você vai adequando de acordo do que a lesão que o atleta pode ter. Mas a maioria dos meus casos que eu tive aqui foram atletas que vieram já lesionados para mim. Certo. Então, muitas das vezes eu tenho que realmente dar saúde para os atletas para depois eu começar a treinar os atletas. Legal. Bom, acho que disso que você falou, acho que tem várias coisas aí que são importantes que a gente vê para a área médica, né? Que primeiro é essa questão de que muitas vezes as pessoas esperam não conseguir ou tá prejudicando o treino, não conseguir fazer um treino para chegar no para falar, para relatar isso, para poder fazer os ajustes. Cara, quanto mais cedo você fizer isso, melhor. Depois é o ajuste individual, né? Porque tem atleta que a gente já sabe que tem um problema de saúde que não vai dar para subir demais com ele, né? Quer dizer, então a gente talvez tenha que ser um pouco mais conservador. O resultado disso pode ser impactado? Pode, mas aí é a condição do atleta, né?
E por fim a possibilidade de adaptação de treino, que é o que você falou da corrida na água. É uma opção, obviamente que ela tem seus prejuízos também, mas quer dizer, se a pessoa não consegue correr, não é necessariamente ficar parada, né? Agora, vamos pegar uma situação parecida com essa. Uma pessoa pegou Covid, pegou uma infecção, teve que ficar internada, enfim, qualquer coisa que, ora, tá 3 semanas em casa, sem fazer nada, e ele vai voltar para o treino, só que ele já está próximo da competição, né? Como é que você modifica, faz esse ajuste? É tentar dar intensidade nesses treinos finais e ver o que, que ele consegue recuperar? Como é que funciona? Então, doutor, nesse caso, por exemplo, nesse caso aí da Covid, né? Na verdade, assim, eu se fosse para tomar decisão, né? Dependendo do grau da Covid ali que foi acometido o atleta, ou nem o atleta, Sim, eu vai, tiro vai. ele da competição, entendeu? Só para você entender como eu penso, porque eu não vou colocar a vida do meu atleta em risco, em maneira, em hipótese alguma, entendeu? Isso aqui é meu, né? Claro que pode existir colegas que vão ter outro tipo de decisão, mas eu, no caso, eu não faria isso. E sempre eu vou estar alinhado com a equipe médica, né? Porque e o atleta ele tem que estar ciente de tudo. O aluno tem que estar ciente de tudo. E eu aviso para a pessoa, ó, você está fazendo isso, mas você não está pronta por causa disso, os exames estão aqui, né? Você está relatando aí que está com dificuldade de respirar, tal. Então, né, você reportar tudo e a pessoa lá vai e assume a responsabilidade. Né? Então, é bem isso. É a mesma coisa, a pessoa está com uma dor no joelho, né? Está quase curando ali, aí ela quer insistir em fazer uma competição X, ela vai lá e toma Advil, né? Toma, né, um remédio para poder cessar a dor, só que ela não está 100% curada. Então, ela tem que... Eu relato, ó, você não está bem para poder estar fazendo essa prova. Mas essa prova tem subida e descida, não é a prova ideal. E mesmo assim você não está curado. E aí eu vou e falo. Né? E eu não fico com receio de falar, porque eu tenho que falar, porque se acontecer algo pior com o meu atleta, a responsabilidade é minha. Aí depois arriscada a pessoa vir falar para mim, pô, professor, pô, treinador, você não me avisou que isso podia piorar. Aí ela, de repente, pode virar até contra mim. Então eu já falo tudo, relato tudo, ó, tá aqui, né? A parte médica aqui, a parte do treino a gente ainda não está podendo fazer determinados treinos para poder você estar entregando o melhor lá. A gente está sim. Por mim, não iria. Por você, você quer ir. Então, a decisão final é sua. Né? Eu acho que isso é importante. O que traz isso daí é porque muitas vezes as pessoas compram principalmente amador, né? Vai comprar passagem para ir para fazer a maratona da Disney daqui a um ano, né? Acho que a ideia é que se você consegue esperar um pouco mais próximo, você vai ter uma ideia mais clara de qual que é a realidade, se aquele é o melhor momento para isso, né? A gente pega muito. É aquilo Claro. que a gente falou, olha, me inscrevi para maratona, mas você não está correndo 10 mil ainda, né? Quer dizer, vamos ir passo a passo e saber que pode precisar de ajuste aí, né? Oi, doutor, falhou um pouquinho. Ah, tá. Bom, vamos lá. A última coisa que eu ia te Repete. perguntar. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo agora. Legal. A última coisa que eu ia te perguntar aqui então, Jorge, em relação ao treino de força. Eu não quero entrar em uma discussão toda sobre treino de força, importância, como fazer, mas só em como colocar isso ao longo do treino. Na base, sem dúvida, é o momento de fazer um treino de força. Agora, você mantém treinamentos de academia, de força, ao longo de todo o ciclo ou nesse período já mais de intensidade, competitivo, você tira um pouco do treino de força, deixa mais para base? Então, doutor, a força ela é importante, né, para qualquer modalidade esportiva, né? E como a força ela é um componente, né, um motor muito importante, né? Ela é feita dentro de todos os períodos, né? Então, desde o período geral, né, até chegar na competição, ela, principalmente para o corredor, ela tem que ser muito bem periodizada. Então, né, a força geral, né, a força especial e a força competitiva.
existe até essa diferenciação dentro do mundo do esporte, e na corrida isso é muito visível, né? Então a gente tem um desenvolvimento de força lá no período geral, utilizando a natureza, né, em ginásios, né, em academias, né, em estúdios, que você nesse período você pode desenvolver força. E aí quando você entra nas outras fases da preparação, né, na fase, por exemplo, especial, né, lá, você começa a transferir força, né, que a gente usa muito no atletismo. Você começa a transferir força, por exemplo, em rampa, né, você começa a sair um pouco desse ambiente fechado e tá para um ambiente mais ao ar livre. E aí, quando você entra lá no período competitivo, tem treinadores que tiram quase totalmente, né, a força, mas eu uso força em todas as fases. E aí você começa a trabalhar força específica, né, força de endurance, força resistência, de forma natural. Então, por exemplo, você pode estar fazendo um tipo de inclinação de rampa na base, por exemplo, 15%, né, com tipos de trabalho de rampa. E aí, quando você chega lá na fase competitiva, você pode estar usando, por exemplo, rampas de 4%, 5% de inclinação. Então, vai depender da estratégia que você adota dentro da sua programação. Então, e o entendimento da força com que cada um aplica. E aí, quando a gente está tratando da corrida, né? Então, e aí você tem, por exemplo, trabalhos excêntricos, trabalhos concêntricos, né? Que são subidas e descidas, que você consegue também estar conjugando dentro desses ciclos, né? Para desenvolvimento da força, que é a força que o corredor precisa para poder tá prevenindo lesão, né? Poder gerar potência, né? Enfim, gerar economia de corrida. Então, N benefícios que a força ela traz para a gente. Ótimo. Jorge, acho que deu para entender bem um pouco todo esse processo de periodização, como é que se guia os princípios gerais do treinamento aí numa prova de fundo de atletismo, né? Seja no atleta de alto rendimento, seja no atleta ainda em desenvolvimento, né? Queria te agradecer aí pela sua disponibilidade e contar com você em outras discussões aqui. Doutor João, sempre bem-vindo, né? Muito obrigado aí pelo convite, né? O que depender de mim aí para contribuir aí para o mundo do esporte, em especial aí a corrida de longa distância, né? Conte sempre comigo, né? E estou à disposição aí. Agora você faz parte do meu grupo de amigos, né? Você é amigo do Naum, né? Então você é meu amigo. E vamos em frente, construindo essa corrente aí do bem aí para poder levar um trabalho de qualidade aí, né? Que vocês tão bem fazem aí dentro da medicina do esporte no Brasil e no mundo. E é muito gratificante para mim, né? Estar junto de vocês nesse grupo aí tão especial que vocês têm aí. Ótimo. Obrigado mais uma vez, Jorge. Bom dia. Valeu.